Olá, gente, forte abraço. Nesse 21 de setembro, eu fico a meditar e me perguntando, será que as pessoas também não pararam para pensar, né? Dia da Árvore, com as crescentes queimadas, a nossa Amazônia sendo totalmente destruída, as nascentes dos nossos rios, ao longo dos anos, né? Sofrendo com esgotos domésticos e esgotos de indústrias, as nossas praias sendo poluídas com esgotos, né? Sem contar os inúmeros sacos plásticos que poluem os nossos mares. E aqui eu me recordo uma música do nosso irmão nordestino, Luiz Lua Gonzaga, em que ele, com sua sabedoria, ele colocou ali no final dos anos 80, principalmente quando o Chico Mendes é assassinado, né? Um grande defensor da Amazônia, que infelizmente não teve um apoio dos nossos governantes e que, infelizmente, para atender a grileiros, a pessoas que se apoderam das terras que são da União, das terras que são dos nossos nativos, dos nossos irmãos ameríndios, os índios aqui do nosso continente, os índios aqui do nosso país, Brasil. E o Chico Mendes, por ser um grande defensor, terminou sendo assassinado covardemente. E o nosso irmão nordestino Luiz Gonzaga foi e colocou em sua música: não posso mais nadar, não posso respirar. A flor que estava aqui, e ele vai e pergunta, ele intercala. É, ele cita mais na frente na sua música: se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a pinga da boa tá difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? A poluição comeu. O peixe que é do mar? A poluição comeu. O verde onde é que está? A poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. E aí, chega no atual governo, o que é que nós vimos? Primeiro, o governo Bolsonaro nega os números que o satélite mostra aí os números de queimadas, né? Ele troca ali o comando dos nossos órgãos que fiscalizam e tentava combater o desmatamento, também aqueles garimpos ilegais que poluem os rios, que destrói a terra, que destrói as terras dos índios, que destrói a nossa fauna, que destrói a nossa flora. Temos um ministro do Meio Ambiente que é terrível. Naquela reunião em que foi aberta aquela reunião ministerial em que ele dizia, o ministro do Meio Ambiente dizia: vamos aproveitar enquanto as pessoas estão, a imprensa está atenta, voltada para a pandemia, e vamos deixar passar a boiada, que são barcos com aquelas toras de madeiras enormes, árvores centenárias, né? Árvores enormes que são destruídas. E não se engane, achar que desmatando a Amazônia para que os grileiros, aquele pessoal se apodere, possa depois estar vendendo aquela terra que é da União, não se engane, porque do jeito que a agricultura é tocada no Brasil, de forma arcaica, super atrasada, a destruição do nosso solo, nós vamos transformar a Amazônia num grande deserto e não se recupera. E vamos ter perdas imensuráveis, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista econômico. Já perdemos. Nós tínhamos muitos países enviavam dinheiro para o Brasil para que fosse destinado para cuidar na preservação da Amazônia. O atual governo, com o seu programa, fez com que todos esses países recuassem, desculpa. O atual governo, ele critica, diz: cadê a Amazônia deles? Cadê a mata deles? É bem verdade que destruíram e foi um erro. E nós havíamos criticado isso, e nós percebemos que foi um erro. Mas isso foi em outros momentos em que se não pensava, no mundo inteiro não se pensava assim. Era o período era do desmato, da derruba da nossa flora, da nossa mata, destruindo todo o nosso bioma. Isso no mundo inteiro. Hoje o planeta pensa diferente. Ou nós vamos cuidar das nossas matas ciliares, ou nós cuidamos da nossa fauna, da nossa flora, e vamos sofrer cada vez mais com catástrofes, né? Com desequilíbrio ambiental. As pragas existem por quê? Porque tudo é uma cadeia alimentar. Na hora que o homem trouxe o agrotóxico matando algumas pragas,
desequilibra-se. E aí você tem uma série de desarmonia que há dentro da natureza por falta de uma ação feita pelo homem. Repito, os nossos agricultores não têm incentivo, nós éramos para investir na tecnologia para cada vez mais o agricultor ter a condição de produzir na terra sem afetar o meio ambiente, sem afetar as nascentes dos nossos rios, e com isso ele pudesse ter o produto dele inserido no comércio com condições de comercializar. Mas não, nós temos uma agricultura atrasada, e não é só aqui no Nordeste brasileiro, é em todo o Brasil, e a tendência é que nós futuramente percamos a nossa Amazônia, vamos transformá-la num grande deserto, vamos sofrer inúmeras consequências, dentre as que eu já falei, climáticas e também ambientais, econômicas. Né? E já sofremos, porque há um embargo lá fora por conta de que eles não querem receber o produto brasileiro por não tratarem da Amazônia. E o que eu lamento muito, nós temos um vice-presidente que é um general, ninguém chega general à toa, um homem para chegar general tem que ter muito preparo, estuda muito, mas o Mourão não disse que veio. Em cada entrevista ele se enrola, ele não consegue mostrar a atividade que está exercendo na Amazônia. E aí sim era um dever das Forças Armadas ir lá impedir que estivesse desmatando a Amazônia. Então é só lamentar, e eu lamento ainda mais ver pessoas cristãs que dão tanto glória a Deus, que tanto reza Pai Nosso, que tanto reza Maria, e não pensar que acabar com a fauna, acabar com a natureza, também é acabar com as vidas humanas. É a gente não ter a sensibilidade, dizer que somos cristãos e não ter a sensibilidade com quem sofre, com quem está embaixo da ponte, com quem está nos viadutos, com quem está na sarjeta. E da boca para fora professam glória a Deus. Isso é estupidez. É ver pastores, não, empresários da fé, que abusam em pedir o dízimo, que explora as pessoas. As pessoas são carentes de paz. As pessoas estão doentes, precisando de apoio psicológico, precisando de apoio psiquiátrico. E muitas vezes a fuga corre para as igrejas. E aí torna-se aquelas pessoas com uma reflexão rasa, muitas vezes usando textos bíblicos para apontar na cara do outro. A trave, ele aponta para o cisco que está no olho do outro, né, como diz a Bíblia, e não consegue ver a trave que está dentro do seu olho. É de lamentar pessoas que dizerem cristã, de qualquer que seja a igreja, não importa, não se sensibilizar com o que acontece com o irmão, com o que acontece na fauna e na flora. Isso é lamentável. A bancada evangélica, os evangélicos de verdade, deveriam protestar contra aqueles homens, que é uma das piores classes dentro do Congresso, esse tal de bancada evangélica, que só fazem o contrário do que Cristo pregou, pelo amor de Deus. Cristo é a favor da vida. Cristo é a favor de que, quando ele diz dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que as pessoas pagam imposto, mas que seja um imposto justo. E o que deve ser dado a Deus, deve ser dado a Deus. Senhores pastores, tem muita gente boa aí. Pastor é o que cuida. Deus deu exemplo. Quem era pastor? Era o homem que cuidava do rebanho, cuidava das cabras, dos cabritos, das ovelhas. Os pastores de hoje são convocados a cuidar das chagas sociais que há na sociedade. Não aprisionar o povo, usar a palavra de Deus para ludibriar o povo e fazer das igrejas verdadeiros currais eleitorais. Isso não existe. Falo isso em nível de Brasil. Silas Malafaia, R.R. Soares. Rapaz, reflitam. Reflitam, porque vocês estão andando longe do Jesus Nazareno. O que vocês pregam é um outro. Aliás, eu deixei de ir culto porque eu era convidado a chegar lá, o pessoal falava mais no contrário de Deus do que em Deus. Não é essa a imagem que eu tenho de um cristão, e fica aqui o meu repúdio. As pessoas que usam o nome de Cristo, se dizem cristão e não é solidário à devastação que acontece no nosso país em todos os níveis. Cristãos que defendem pena de morte, que defendem a morte. Nós queremos ser a defesa da justiça, porque a paz é fruto da justiça. Que nós pensemos